Boa noite, pessoal. Boa noite, povo de Deus, brasileiros, estudantes da língua inglesa ou aspirantes a estudantes da língua inglesa. Mais uma live hoje com vocês. Uma live muito pensada, muito estudada, muito planejada para abençoar a tua vida nessa trajetória de aprendizado da língua inglesa. Esperar um pouco. Alô, alô. Isabela, good to see you here. Hello. O pessoal tá chegando. Mais uma live pra gente estar falando dessa trajetória do aprendizado da língua inglesa. Com vocês, mais um Sextou com a Lu. E hoje a gente vai falando sobre os caminhos aqui da mente nesse aprendizado, sobre esse trabalho dessa máquina, né, chamada cérebro. Nesse processo de aprendizado e a quebra de alguns tabus, né, a quebra de algumas coisas que são muito fortes aqui na nossa cabeça quando a gente às vezes está aprendendo uma língua ou alguma outra coisa, e a gente vai estar conversando sobre isso hoje. Um assunto muito importante, como o cérebro aprende uma nova língua. E antes a gente vai estar falando sobre esses conceitos que às vezes estão na nossa cabeça nesse processo de aprendizado. E prejudica bastante, né, a aquisição da nova língua, o que as pessoas pensam sobre si mesmas nesse processo de aprendizado. Raju. Nesse processo de aprendizado é muito importante a gente se desfazer de algumas coisas, né? E a gente vai estar falando sobre isso hoje. A gente vai estar falando sobre quebra de ossos, né? Processo de aprender uma língua estrangeira é uma quebra de ossos, né? Você tem que desconstruir algumas coisas para você poder construir outras, né? E dói um pouquinho, mas é necessário. E é possível, né? Estou aqui para te encorajar, você nessa trajetória desse aprendizado da língua inglesa. Estou aqui para te encorajar, para te motivar, para te mostrar o caminho mais fácil, de repente, do que o caminho que você já traçou antes. Algumas pessoas falam assim, né? Eu estou velho para aprender inglês ou aprender alguma outra língua. Já aprendi tudo que tinha que aprender, não cabe mais nada aqui. Eu não consigo memorizar. Algumas pessoas falam assim, eu não sou bom de memorização. O meu cérebro não pega nada. Algumas pessoas falam sobre isso. Para algumas pessoas, elas olham outras pessoas e elas se comparam. Poxa, o outro fulano ali, ele tem tanta facilidade, ele pega tão mais rápido. Algumas pessoas têm mais facilidade mesmo de pegar uma língua estrangeira do que outras. Mas isso não significa que você não possa aprender. Que você não possa aprender falar e falar fluente, dominar essa língua e destravar aqui, né? E tem sempre essa pergunta, por que será que algumas pessoas são mais fluentes do que outras? Por que algumas pessoas aprendem tão mais rápido do que outras, né?
E tem também alguns tabus, eu falei sobre isso bastante essa semana nos nossos stories, que algumas pessoas pensam assim: só é fluente na língua inglesa ou qualquer outra língua aquela pessoa que aprendeu quando criança. Será? Então todas as outras pessoas que aprenderam enquanto adultos não vão ter chances nenhuma de chegar à fluência? Claro que não, a gente vai estar falando sobre isso hoje, né? Claro que a criança tem mais facilidade por alguns motivos, mas isso não impede de uma pessoa na fase adulta ela conseguir aprender, dominar essa língua e chegar à fluência. Um outro tabu que a gente conversou bastante essa semana foi que pessoas falam assim: só é fluente na língua inglesa quem mora no exterior, né? E conversando com algumas pessoas, a gente percebe que tem muita gente que morou ou está lá no exterior e não é fluente, não domina a língua e não consegue articular direito, não consegue às vezes nem levar uma conversação simples em inglês. Por que será? Morar num outro local de língua inglesa é maravilhoso, né? Eu pude vivenciar isso, é muito bom quando a gente mergulha na cultura e na língua, quando a gente está envolvido, quando a gente consegue não estar em comunidade brasileira, não estar no meio de latinos, não estar no meio de brasileiros, e a gente consegue realmente mergulhar e estar realmente exposto àquela língua. O que é estar exposto à língua estrangeira? Menos da sua língua mãe e mais da língua estrangeira o tempo todo no seu contexto. Ou seja, você ter que o tempo todo ter que lidar com situações, fazer uma ligação, né? Achar onde é um lugar, pegar trem, pegar metrô, sair, conversar, articular tudo na língua estrangeira. Se você consegue, se a pessoa conseguiu fazer isso enquanto morou fora, é uma ótima oportunidade dela deslanchar na língua estrangeira. Olá, pessoal chegando. Então, assim, ao mesmo tempo tem muita gente que pagou caríssimo para fazer um intercâmbio, investiu pesado financeiramente falando e voltou frustrado porque não conseguiu ter realmente essa experiência de estar envolvido, imerso mesmo na língua estrangeira para poder desenvolver. E em contrapartida, tem pessoas que aprendem aqui no Brasil, na sua própria nação. Como é isso? Porque elas conseguem aqui, na própria nação, onde se fala o português o tempo todo, elas conseguem mergulhar, elas conseguem realmente estar cada vez mais imerso nessa língua, na língua nova, na língua alvo, e elas conseguem desenvolver legal. Eu fui uma pessoa que aprendi a falar inglês mais ou menos com uns 24 anos. Conheço várias pessoas que aprenderam como eu, já depois de adulto, e falam e dominam a língua. Então vai muito dessa questão da gente entender como está sendo esse nosso processo nessa aquisição da língua estrangeira, tá bom? Vamos lá. O cérebro. Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Bom, o nosso corpo já é uma máquina interessantíssima, né? Uma máquina poderosa, né? Capaz de fazer coisas excepcionais. E isso aqui, ó, nosso cérebro, nossa mente, mais ainda, né? Aqui responsável pelo nosso aprendizado, pela parte da memorização, da concentração e tudo, né? Alguns cientistas, neurocientistas, falam que é a parte esquerda do cérebro responsável pelo aprendizado de uma língua estrangeira. E enquanto outros falam que, na verdade, partes diferentes aqui do cérebro estão ligadas a toda essa dinâmica quando se aprende uma língua estrangeira, que é a parte de memorização. Oi, Nani, tudo bom? Bom te ver aqui. Parte de memorização, a parte de assimilação de novos vocabulários, a parte de gramática, a parte das conexões, a parte da fala. Então envolve muita coisa, né? E também envolve o nosso aparelho fonador, não é? Que a gente não vai entrar em detalhes sobre isso agora, mas é fundamental também, porque às vezes a pessoa está travada, mas não é aqui. É porque ela não treinou aqui, o aparelho fonador dela ainda está travado na língua mãe, não é? E isso precisa ser mudado. Oi, Ideia! Tudo bom, mana?
Vamos lá. Bom, a língua materna, ela é aprendida de forma natural, tá? Sem esforços. A gente fala língua materna porque a criança pequenininha ela fica em mais contato com a mãe. É a língua materna, é a língua do coração. Essa é aprendida naturalmente. Uma língua estrangeira, ela é aprendida de uma forma artificial, digamos assim. Porque é uma forma que demanda mais esforços, muito mais esforço da pessoa, né? Algumas pessoas da área de neuroaprendizagem usam uma analogia bem interessante que eu quero trazer aqui para vocês, que é justamente o quebra-ossos, né? Quando você aprende uma segunda língua, você entra por um caminho que você vai se debater com essa parte do quebra-ossos. O que é isso? Por exemplo, essa analogia fala que um bebê ele tem 350 ossos e são mais ossos e menores, mais flexíveis, o que facilita bastante, né? A vida dele no ventre da mãe e na hora do parto. A partir do momento que ele vai crescendo, um adulto ele tem 260 ossos, menos ossos, mas mais resistentes, o que facilita mais a quebra. Ao longo da vida nós percebemos sonhos, né? Nós vamos perceber uma criança pequena aprendendo a língua mãe, essa criança, o que favorece para ela é o fato dela não saber uma outra língua. Então uma criança, isso favorece tanto que ela é capaz de aprender a segunda língua, ou a terceira ou a quarta, de uma forma bem mais natural. Porque ela não tem que quebrar ossos. Está tudo muito mais flexível para ela. O aparelho fonador, aqui, está tudo muito mais flexível, né? Muito mais acessível para ela. Ela não tem tanta resistência e ela não tem a vergonha de errar. A criança ela não tem compromisso com a reputação, como o adulto tem na hora que ele está aprendendo uma nova língua. Isso atrapalha bastante, né, o adulto na hora de desenvolver na segunda língua, né? Então aprender uma língua estrangeira é você ensinar para o cérebro um caminho oposto, um caminho contrário, né? Como eu falei, a criança, conforme ela está aprendendo aquela língua, no contato com a família, ela vai prestando atenção em sons que significam alguma coisa. Então, ela vai rejeitar alguns sons que não têm significância nenhuma, né? Não tem relevância nenhuma. E ela vai começando a ver sentido naquilo. Aquilo que é mais importante ela vai estar aprendendo. Água, por exemplo, é importante, né? Então, essa palavra água, ela não sabe falar, mas ela vai saber falar algo parecido. Aua, aua. O som, né? Então, os sons mais importantes para a comunicação, para a sobrevivência dela, ela vai aprendendo, né? O adulto, a desvantagem, aquilo que é vantagem é que ele tem uma língua já que ele pode se comunicar. Mas isso pode se tornar uma desvantagem, pois ele vai ter que desconstruir algumas coisas, né? Desconstruir. Ele já tem uma estrutura aqui. E essa estrutura, de alguma forma, atrapalha um pouco na aquisição da língua estrangeira, né? Quando você pensa, você vai pedir água, vai conversar com alguém, vai falar que está perdido, vai falar que quer assistir um filme, vai falar que está doente, você não precisa pensar na construção dessa frase. Você já fala isso há tanto tempo porque é natural. Na língua a ser aprendida, na língua-alvo, às vezes essa frase está oposta ao que você costumava falar ou costuma falar na sua língua-mãe. Então você tem que, às vezes, aprender ao contrário. E, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. O sonzinho do TH, que é um desafio para o brasileiro, que é o TH soundless, né, que é o TH mudo. Na verdade tem dois, né, TH mudo, TH falado. Quando você fala obrigado em inglês, que é a palavra thank you, quando você ouve alguém falar obrigado em inglês, parece para você que é a letra T. O seu cérebro conectou com aquilo que é mais parecido, com aquele som que é mais parecido, o som que você conhece, que é o T. Ou de repente o som que você conhece, que muitas pessoas pensam que é F, que é thank you. Porque ele ouviu, é um F, é thank you. Outras pessoas acham, não, é um S, é thank you. Outras pessoas acham que é um T. E na verdade não é S, não é F, não é T, é o TH mudo, que é aquela língua entre os dentes que
dá um certo trabalho para o brasileiro conseguir pronunciar, porque é um som que nós não falamos em português. Então, quando você vai falar thank you, eu costumo falar para os meus alunos, né? É fanho, é tipo assim, ó, quanto mais fanho, melhor. Thank you. Ah, professora, mas é a língua para fora, assim. É a língua para fora. Então, quanto mais você colocar a língua para fora, você vai falar certo, né? E o brasileiro tem uma dificuldade enorme de colocar a língua para fora, porque ele foi proibido de fazer isso quando era pequeno. Não dá a língua para o professor. Né? Eu costumo falar na sala de aula para os meus alunos que, olha, você pode dar a língua para o professor na hora de falar a palavra obrigado em inglês e outras palavras, né? A palavra pensar ou achar, I think, a mesma coisa, é o TH, correto? Muitas pessoas falam com S, e aí vira uma outra palavra, vira sink, que é pia, né? Então, essa é a questão toda, né? É um exemplo simples que eu dei aqui para você entender o quanto às vezes umas palavras tão simples se tornam um desafio, porque aquele som você ainda não reconheceu, nem aqui, nem no seu aparelho fonador. Você está acostumado a falar T, está acostumado a falar F, está acostumado a falar S, mas você não está acostumado, o seu aparelho fonador não está acostumado a falar. É esse o som. Esse som que não parece som, é esse som de muitas palavras em inglês. Um outro exemplo. Em inglês, 65% das palavras em inglês são de letras silenciosas. Não sabia disso? Pois é. Então, na nossa língua em português, nós pronunciamos, é uma língua muito silábica, nós pronunciamos muito bem as sílabas e as letras. E aí, quando você vai aprender inglês, quebra ossos. Por quê? Porque você vai encontrar um monte de palavras. Mais da metade das palavras em inglês tem letras silenciosas. Elas estão ali de enfeite, mas não são pronunciadas. Né? E isso, olha, isso é que é quebra-ossos. Porque, por exemplo, a palavra dívida, debt. Então, eu tenho um Bzinho ali no meio que não é pronunciado. Ele está ali de enfeite, mas ele não é pronunciado. Então, não é debt, é debt, é debt. A palavra quarta-feira, por exemplo, Wednesday. Tem um Dzinho ali, mas ele é mudo, ele está de enfeite, não é pronunciado. E por aí vai. Muitas e muitas palavras em inglês que tem letrinhas ali que não são pronunciadas. E olha, eu sei que isso é quebra-ossos para o brasileiro, porque o brasileiro vê uma letra na cabeça dele aqui e no aparelho fonador ele se acha aquela obrigação de pronunciar. É difícil não pronunciar uma letra, né? É muito difícil. E, por exemplo, tem uma palavra escalar, que é C-L-I-M-B. Então termina com um Bzinho, esse Bzinho está de enfeite ali. Climb. Eu não pronuncio o B. Climb, climb. Esse M é diferente do nosso M em português. Então, quando eu falo o M em inglês, praticamente é como se tivesse um Bzinho ali escondido. Então, eu não pronuncio o B. Então, ao invés de falar climb, eu falo climb. Né? E por aí vai. Então, quebra-ossos porque você olhou e a sua mente fala que você tem que pronunciar, mas você não tem que pronunciar. Né? Então, mais um exemplozinho aí de quebra-ossos, né? Quando você aprende uma língua estrangeira, você está, seja inglês, seja qualquer outra língua, aqui a gente está falando do inglês, envolve muitas coisas. E muita gente fala de muitas teorias assim, tipo, não é necessário você memorizar. Memorizar é coisa do passado e eu não gosto de memorizar mesmo, né? Então, para aquelas pessoas que não gostam de memorizar mesmo, né? Então, memorizar aí tá fora de moda. Deixa eu falar uma coisa pra você. As pessoas às vezes já têm medo de começar a aprender uma língua estrangeira porque eu não consigo memorizar. Elas colocaram na cabeça que não conseguem memorizar. Isso aqui precisa ser quebrado, né? Você tem que quebrar isso aqui. Você consegue memorizar. Você sabia que a memorização é um exercício que você faz aqui no seu cérebro. É um exercício. Quanto mais você pratica, mais você fica bom nisso. Né? Assim como você tem que exercitar o seu corpo, o seu cérebro também. Né? Cientistas falam que mesmo não sendo um músculo, o cérebro ele é elástico. Então, as pessoas têm aquela ideia assim, já aprendi muita coisa na vida, não cabe mais nada aqui, mas quanto mais você exercita, quanto mais você
adquire conhecimentos diferenciados, quanto mais você aprende coisas novas, isso é ótimo para você. O cérebro é ótimo para o teu cérebro estar mais vivo, tá evitando, na verdade, algumas doenças, né, como Alzheimer, como algumas outras doenças. Então, assim, você aprender coisas novas e aprender uma língua, principalmente, é muito importante. Então, ao contrário do que muita gente pensa, aprender uma nova língua é ótimo para o seu cérebro, é ótimo. Então você vai treinando. Por exemplo, a princípio você acha que não consegue memorizar. Então você vai criar alguns esquemas. Eu até falei sobre isso em algumas outras lives. Você vai criar os seus esquemas de memorização. Você pode usar papeizinhos pequenos como labels, né? Você pode, né? Você que é cristão, você pode tentar memorizar um versículo simples, por exemplo. Senhor é o meu pastor, nada me falta. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Pronto. Então você vai, né, tem duas palavras aí que são desafiadoras, né? Shepherd e nothing. The Lord is my shepherd, I lack nothing. O Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Então você escreve, coloca na parede. Então, na outra semana você vai memorizar, seja uma frase, seja palavras, mais um número maior de palavras, uma frase maior. E aí você vai treinando aqui, ó, seu cérebro. Daqui a pouco você vai perceber que aquela dificuldade que você tinha de memorização, acabou. Né? Acabou, que você vai estar esticando o seu cérebro cada vez mais e condicionando ele, obrigando ele àquela atividade. E ele vai estar cada vez mais apto a fazer aquilo. Né? Então, não fique com medo de começar a aprender uma nova língua por causa dessas coisas, dessas ideias, desses mitos aí que algumas pessoas falam, tá? Tipo assim, aprender inglês é para criança. É claro que a criança tá com o aparelho fonador muito mais, como eu falei, flexível. A mente também está mais flexível, é muito mais fácil para a criança, mas isso não significa que um adulto não possa aprender uma nova língua e dominá-la, não é? É simples, você pode aprender uma nova língua e você pode entrar nesse aprendizado com essa mentalidade de que você pode sim, não falar aquele inglês meia boca, mas falar inglês de verdade, se comunicar, entender um nativo, ser entendida, entendeu? Né? Cantar em inglês, ver filme em inglês, entender sem legenda, ler livros em inglês, por que não? Né? Vai exigir esforços? Vai exigir quebra, ossos? Vai, com certeza vai. Mas você tem que entrar nessa entendendo que você é capaz de fazer isso, tá bom? Algumas pessoas têm mais facilidade do que outras, sim, isso é verdade. Algumas pessoas falam por causa da memória, né? É como se comparado ao computador, como se fosse a memória RAM, né? Que trata-se desse componente cognitivo que algumas pessoas têm, que elas conseguem dominar simultaneamente, né? Como se fosse uma memória de trabalho. Elas conseguem dominar simultaneamente algumas ações, né? Pronúncia, significado, gramática, a troca de lugar das coisas, entendeu? Então, para essas pessoas vai ser mais fácil, mas você também pode desenvolver isso na sua cabeça. Bom, quebrar objeções é muito importante na hora de você pensar em aprender uma outra língua. Isso, na verdade, é importantíssimo, né? Então, tentar trazer esse aprendizado de uma forma mais natural possível, não é? Então, o aprendizado para uma criança da língua mãe é de uma forma natural. Então, a gente pode trazer esse aprendizado da língua estrangeira de uma forma natural. A gente pode trazer isso o mais natural possível, né? E eu vou estar dando algumas dicas aqui. Memorização eu já falei. Quanto mais você memoriza, melhor você fica nisso. Começa memorizando coisas pequenas, né? Eu posso memorizar 2 palavras por dia? Por que não? E tenta trazer aquela memorização para uma coisa contextual. Tenta criar frases com aquelas palavras que você ganhou, com aquelas palavras que você memorizou. Insira, né, o seu aprendizado num contexto, né? Por exemplo, imagina que você precisa urgente fazer um telefonema. Olha a diferença.
precisar urgente fazer um telefonema em inglês na sala de aula para apresentar para o seu professor, ou você está num lugar que você não conhece, que fala uma língua estrangeira e aconteceu algo com você e você precisa dar um telefonema urgente em inglês. Então, você se colocar nessa situação, é por isso que as pessoas falam, morar fora te dá essa possibilidade. Você passa uns perrengues lá fora, que eu passei, muitos, principalmente na minha primeira viagem, né, que eu fui para Londres e foi um perrengue, né, foi choque cultural, foi tudo, mas foi muito bom, porque eu realmente aprendi. Então, assim, quando você tá numa situação que te obriga, situação que te obriga, te condiciona a você ter que falar inglês. Então, no teu aprendizado aqui no Brasil, você tem que tentar promover isso, né? Eu tento promover isso para meus alunos, situações que você precisa se comunicar em inglês e somente em inglês. Então, tentar trazer aquele vocabulário novo que você acabou de adquirir para um contexto, contextualizar. Isso você vai estar trazendo aquela língua estrangeira o mais próximo da língua mãe, ou seja, aprender com um pouco mais de naturalidade. Oi, Alessandra, tudo bom? Então, isso é muito importante. Assistir filmes, né? Você já deve ter ouvido isso. Assistir filme é muito importante, mas preste atenção. Aprender uma nova língua é quebra-ossos. Então, o que significa? Que você é um esforço diário. É trabalho, né? Então, assista um filme no mínimo 3 vezes. O filme todo, tá? 3 vezes. A primeira vez, você vai assistir com áudio na língua alvo e com os subtitles, que é a legenda, na língua alvo. Da segunda vez que você for assistir, você vai colocar o áudio na língua alvo e os subtitles também na língua alvo. Da terceira vez, você vai tirar os subtitles. Você vai deixar só o áudio na língua estrangeira. Tenta fazer isso, né? Tenta estudar o filme. Tenta invista. Né? Não adianta você querer ser fluente da noite para o dia. É investimento. É investimento de tempo. É investimento da tua atenção na língua estrangeira. Porque você tem que entender que você está quebrando uma estrutura aqui. E está quebrando uma estrutura no teu aparelho fonador, que está só acostumado a falar a sua língua mãe. Então, para realmente acontecer de você quebrar ossos, você precisa o quê? De esforço diário na língua alvo. Ouvir música, mas é estudar a música, né? Então, pega algo que você gosta. Trazer essa língua estrangeira para o mais natural possível é você trazer essa língua para o teu coração. Trazer essa língua para as coisas que você gosta. Então, pega uma música que você super goste. Você vai ouvir ela muitas, milhares de vezes, estudando a música. Ouça, depois tenta ouvir acompanhando a letra. Não vai lá direto colocar no Google Translator, não, no Google Tradutor, para pegar a letra em português. Não, pega ela em inglês, vai estudando, vai ouvindo inúmeras vezes. Estuda coisas que estão próximas da tua realidade. Né? Então você gosta daquela música, você vai ouvir aquela música em inglês e vai estudar a música várias vezes. Você vai perceber que a primeira vez que você ouvir a música, talvez você não entenda quase nada. A segunda vez você vai entender um pouco mais, a terceira, a 10ª, a 15ª, a 20ª vez. Entendeu? Então quando você chegar lá na 29ª vez, você vai dar aquele insight. Você vai entender, você vai estar muito mais rico de vocabulário, de expressão e outra coisa. Você pode não ser um cantor, mas cante. Pra mim, eu sempre gostei de música, então super funcionou pra mim. Né? Mas independente de você ser um músico ou não, cantar ou não, você vai estar forçando, você vai estar condicionando o teu aparelho fonador para quebrar ossos, para você falar fonemas que você nunca falou e você acostumar a falar aquilo que você nunca falou outrora. Então isso ajuda muito, ajuda bastante, tá? Aí você pode pensar, mas as pessoas vão rir de mim porque eu tô cantando tudo errado. Mas é o preço. Quebra ossos. Use expressões na outra língua tanto quanto puder. Né? Algumas pessoas falam que isso é chato. A pessoa tá falando português, na hora solta uma palavra em inglês.
mas é o preço que você vai pagar, né? Traz aquilo para a tua realidade, né? Traz aquilo, por exemplo, você está ouvindo alguma coisa, daqui a pouco você para, como é que é isso, hein? Como é que será isso em inglês? Né? E, por exemplo, expressões, né? Expressões, as pessoas perguntam muito sobre expressões, né? Aquela expressão que as pessoas estão falando, aí fala assim, olha, no final das contas, tudo deu certo. Então, como é falar essa expressão no final das contas, né? No fim de tudo. Então, em inglês, não tem nada a ver, é uma expressão, né? At the end of the account. Não, esquece isso. Vai ser at the end of the day. At the end of the day é a expressão correta para no final das contas, né? No fim das contas. Então, quando você tenta o tempo todo buscar isso, trazer, né? Isso para a tua realidade, você está trazendo aquela língua estrangeira para o mais natural possível, para o teu mundo, para a tua realidade e para o teu coração. Porque a língua mãe é a língua do coração, correto? Então tá. Aprender coisas novas é muito importante. Deixar o cérebro exercitado e vivo, né? Renovar os conhecimentos. Manter o cérebro ativo, né? Então aprender uma língua estrangeira é ótimo. É maravilhoso quando você aprende uma língua estrangeira, porque você está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Mais do que incrementar a inteligência, afinal, quanto mais velho, mais sábio, aumentar a reserva cognitiva. Quando você está aprendendo uma língua estrangeira, você está aumentando a sua reserva cognitiva. Então vai ajudar a proteger o teu cérebro de doenças neurológicas, a gente falou sobre isso, como Alzheimer. Você vai estar exercitando, esticando o seu cérebro. Muito bem. Por que é importante a imersão, a exposição à língua-alvo? Bom, desde sempre, na maioria das aulas de inglês, de cursos de inglês, a gente procura falar o máximo de inglês, nós professores com os alunos, né? Por que será que os professores falam o tempo todo em inglês? Ou procuram falar o tempo todo em inglês na sala de aula? Por que será que isso acontece? Deixa eu fixar um pouco melhor aqui. Por causa dessa exposição à língua-alvo. Quanto mais exposto você tiver à língua-alvo, melhor para você. E pensa bem, pensa aqui comigo, olha só. 24 horas, né, tem o dia. 7 dias por semana. 168 horas por semana. Dessas 168 horas, aí você tem 2 horinhas por semana de aprendizado da língua inglesa com o professor, contato com o professor. Das 168 horas semanais, só 2 horinhas você tem de contato com o inglês, através do professor. E aí, o que acontece? Não bate, né? Conta. Você está cercado de português o tempo todo, no trabalho, na família, tudo. E aí, essas 2 horinhas você acha que vai realmente fazer efeito para o seu aprendizado? É muito pouco. Por conta disso, você tem que aproveitar ao máximo, claro, essas 2 horas de aprendizado da língua inglesa falando inglês. Você não vai ficar essas 2 horinhas que tem de ensino da língua inglesa falando português. Não é? Você não vai jogar o teu dinheiro fora, né? E o investimento também, né? Porque tempo também é investimento, não é? Então, assim, quanto mais você tiver envolvido, quanto mais... Oi, pessoal, chegando o pessoal aí, dando tchauzinho, bem-vindos. Quanto mais você tiver envolvido com a língua inglesa, aí sim vai ter o quebra-ossos. Quando acontecer o quebra-ossos, isso é bom. Dói, mas é bom. Né? Confronta, mas é bom. Né? Então a gente fala o tempo todo em sala de aula e a gente incentiva o aluno a falar o tempo todo em sala de aula e incentivar ele a ter uma dinâmica que ele possa trazer cada vez mais o inglês para a sua vida. Né? Então ele tem que entender que o que vai fazer diferença é essa busca pessoal do aluno pela língua estrangeira, pela língua-alvo que ele está aprendendo, tá bom? Quebra-ossos.
para as pessoas que estão chegando agora. A gente falou sobre quebra-ossos, né? Que o cérebro ele foi condicionado, e o aparelho fonador também, a aquela língua e aqueles fonemas que são importantes naquela língua, enquanto que ele rejeitou outros fonemas que não eram relevantes, correto? Quando se aprende uma outra língua, ele vai se deparar com tudo ao contrário, com fonemas que ele vai ter que pronunciar, e aí ele vai ver que está travado aqui, não consegue. O que a gente faz? Treina cada vez mais e se expõe cada vez mais à língua estrangeira. Para que essa quebra de ossos possa acontecer de uma forma, assim, mais rápida. E você possa se acostumar com essa língua e chegar naquela fase famosa que nós, professores, falamos tanto, que é o quê? Pensar em inglês. Quero falar com você aqui que está me ouvindo. Você já chegou nessa fase de pensar em inglês? Você tem que chegar, você tem que ambicionar chegar nessa fase de pensar em inglês, né? Pensar mais em inglês do que em português. E aí a coisa vai sair naturalmente, tá? A gente comentou sobre isso, não é? O som do TH, logo nos primeiros anos de vida, a pessoa se pega com aqueles sons que ela vai se acostumar, relacionados à palavra que elas estão acostumadas e vão se acostumar. E eu quero comentar alguma coisa aqui muito interessante sobre o aprendizado como a criança aprende, tá? A criança, mencionei aqui, água, por exemplo, vai falar no início água ou alguma coisa parecida. Não vai falar água. Presta atenção, a criança vai aprender a falar cerveja antes de falar água? Ela vai aprender a falar vinho, azeite, antes de água? Provavelmente não, porque é muito mais importante para ela a água, né? Comer é algo também que ela vai aprender a falar. Mas ela vai aprender a falar comer ou degustar primeiro. O mais simples, que é comer, correto? Rua também é uma coisa que a criança aprende muito a falar, que ela quer sair, ela quer ir para a rua. Querer, eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? O verbo querer. Ela não aprende a conjugar o verbo, mas ela sabe, quer. Quer comer banana, meu filho? Quer? Ela responde, eu quero. Para ela não é importante. Para ela não é importante essa questão de conjugação do verbo naquele momento, mas ela sabe o que ela faz, ela está fazendo as conexões aqui. E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ela vai fazendo as conexões. Então, quando você estiver aprendendo uma língua estrangeira, pensa numa coisa. Você é uma criança de 1 ano e meio, aprendendo uma língua. Então, naturalmente você vai falar errado, naturalmente você vai errar, mas você tem que se respeitar, tem que entrar nessa jornada com essa intenção de uma criança. Ou seja, a criança ela não tem reputação diante do adulto, ela não tem compromisso com a reputação. Então, para ela não está nem aí, ela comunicou o que ela quer comunicar, e aí ela vai acertando mais justamente porque ela não tem vergonha de falar. Né? Então a gente tem que ter meio que essa motivação. Quando eu falo de trazer a língua estrangeira cada vez mais próximo da naturalidade, é ter essa motivação mais natural como a criança tem, não é? Errou, vai aprender. Né? Algumas pessoas falam assim, eu só vou realmente ter coragem de falar inglês quando eu tiver um certo nível de vocabulário. Errado, você tem que falar desde o início, você tem que ousar falar desde o início, né? Por vários motivos. Né? Para você quebrar ossos, para você destrancar o aparelho fonador, para você destrancar aqui e etc. Então. Uma outra palavrinha, eu esqueci de comentar lá atrás, feliz aniversário, né? Happy birthday. TH mudo também quando você vai falar nascimento, né? Que é birthday. Muita gente fala birthday, que é dia do passarinho. Então, happy birthday é dia do passarinho, enquanto que happy birthday é aniversário. Então, é feliz aniversário. A diferença que faz, né, o estrangeiro, quando ele ouve happy birthday, ele está ouvindo feliz dia do passarinho, né, que é muito engraçado. Né? Então, a pessoa está cantando parabéns lá e está falando feliz dia do passarinho. Né? Então, você percebeu os sons, né? Errou, beleza, mas aí você vai acertar na próxima. Uma outra coisinha agora, chegando na parte mais estrutural da língua, ainda falando sobre quebra-ossos.
A gente vai perceber muito esse quebra-ossos quando a gente vai perceber que muitas frases estão ao contrário do que a gente está acostumado a falar. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Uma pergunta simples. De onde você é? Em inglês. Where are you from? De onde você é? Where are you from? Mas se eu chegar para você e falar assim, onde você é de? Você vai entender? Em português. Onde você é de? Tá melhor aqui o meu celular. Essa é a tradução literal do Where are you from? Where are you from? De onde você é de. Onde você é de. Então, não faz sentido. Porque em inglês, eles terminam uma frase com uma preposição. Ó que louco, né? Enquanto que em português nós começamos com a preposição. Né? Então, às vezes no início lá, né, essas frasezinhas que a gente... São simples, mas às vezes o aluno trava ali. Por que ele trava? Porque ele não quer renunciar à maneira que ele aprendeu que deveria ser a sequência de uma frase. Muitas vezes o aluno fica perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Olha, o conselho que eu dou, não pergunte por quê. Deixa, tipo assim, aceita que é melhor. Aceita e aprende. Aceita do jeito que aquela língua é. E olha, eu já enfrentei alguns alunos que eles chegavam a brigar comigo. Não, teacher, tá errado. Por que é assim? Para coisas simples como essa, eu falava assim, olha, eu não criei a língua, eu só ensino a língua. Então, assim, tem alunos que eles se pegam a essa coisa e não se deixa quebrar. Ou seja, não deixa acontecer o quebra-ossos, né? E tem que acontecer. Tem que acontecer para que essa língua se torne cada vez mais natural. Outro exemplo também, que eu vou estar dando aqui para vocês, alguns outros exemplos. Por exemplo, what are you talking about? De novo, uma frase que termina com uma preposição. What are you talking about? Essa frase significa o que você está falando? What are you talking about? Né? Se fosse literalmente seria o que você está falando sobre. Mas a gente tem que entender que essa é a estrutura. É a estrutura da montagem dessa frase em inglês. Né? Termina com uma preposição. Who did you go with? Com quem você foi? Who did you go with? Ela termina uma frase com uma conjunção, com uma preposição with. É muito louco isso. Eu tenho vários amigos estrangeiros e quando alguns amigos que, né, aprenderam a língua inglesa ou estão tentando aprender, eles falam pra mim assim, essa língua portuguesa é muito louca. Porque vocês colocam sexo pra tudo, tipo assim, a parede, o chão, o sofá, e uma coisa que é um quebra-ossos pro gringo, pra gringaiada, que, né, o falante da língua inglesa, quando tá aprendendo português, é isso. Porque o artigo tem gênero para nós, né, em português, e para eles não tem gênero, não tem número, não tem nada, é super fácil, né? Se você parar para pensar, ó, the, o, a, os, as, the ball, the balls, entendeu? Então é o mesmo artigo, independente do substantivo, enquanto que nós temos, oi Rodrigo, enquanto que nós temos a questão do gênero, não é? Para nós é belezinha, piece of cake, facinho, porque a gente já fala essa língua, né? Já faz tempo. Mas para quem está aprendendo é um quebra-ossos. Então o que acontece? Esses amigos meus às vezes chegavam a falar assim, poxa, português é muito difícil, é uma língua muito louca. Aí eu falava assim, inglês é uma língua muito louca. Vocês terminam a frase com uma preposição. That's crazy. Então assim, aquilo que é louco para um vai ser, né, a naturalidade da língua do outro, né? Vamos dar mais alguns exemplos aqui. Talvez você, enquanto eu estou falando aqui, você lembra de alguns outros exemplos, né? Vamos lá. Com quem você estava é um outro exemplo de uma frase que termina com uma preposição. Who were you with? Who were you with? Com quem você estava? Termina de novo com isso. E isso é como se eu falasse assim, quem estava você com? Entende? É por isso que nós sempre falamos para os alunos assim, não traduza palavra por palavra, tenta pegar o sentido. Vou dar uma outra aqui, ó. What are you interested in? Where are you interested in? Em que você está interessado?
ela termina com a preposição in, né? O que você está interessado em? Não é? Vamos lá. Uma outra aqui. What did you do that for? Né? What did you do that for? Para que você fez isso? Terminando com a preposição for, né? Eu dei aqui até agora, eu dei frases interrogativas, tá? Agora eu vou dar algumas outras frases afirmativas nessa mesma linha de exemplos de quebra-ossos, tá? Vamos lá. She likes being looked at. She likes being looked at. Olha isso. Ela gosta que olhem para ela. Essa frase é uma frase afirmativa terminando com a preposição at. Bom, muitas vezes a frase, ela vai terminar com uma preposição por vários motivos, tá? Mas é um fenômeno chamado gramáticas do inglês de preposition stranding, na verdade, né? Ocorre porque não tem como separar, às vezes, aquela preposição daquele verbo, tá? Esse é um dos motivos, tá bom? Dar um outro exemplo aqui para vocês. She told me she would not be told off. Again. She told me she would not be told off. Told off é quando alguém é brigar, né? Alguém dá uma bronca, né? Brigar com você. Então ela me falou que não receberia uma bronca, né? Então de novo uma frase terminando com a preposição off. That's the chair I was sat on. That's the chair I was sat on. Essa é a cadeira na qual eu estava sentada, de novo terminando com a preposição on. Uma frase um pouquinho mais simples agora. He had no paper to write on. He had no paper to write on. Ele não tinha papel para escrever. Então, to write on. Né? Então, quando a gente está aprendendo a língua, isso pode se tornar uma barreira. Porque você não entende porque que aquela preposição está fazendo ali no final. Se você aprendeu a sua vida toda que perguntas como essa começam com a preposição e não terminam com a preposição. Chega a dar uma certa indignação, digamos assim, né? Mas, de novo, meu conselho é aceita, que é melhor. Não briga com a língua. Não briga com o seu teacher, tá? Aceita e aprende, memoriza e pratica, né? Porque eu tenho percebido na minha trajetória de ensinar a língua inglesa que os alunos que menos falam inglês são aqueles que mais têm resistência, às vezes, a coisa nova, ou a mudar, ou receber aquilo que é diferente, né? Aceitar, receber e aprender. We had no one to look up to. Nós não tínhamos ninguém para admirar. De novo, uma frase que termina com preposição. E você vai ver isso, olha, inúmeras vezes na língua estrangeira. Você vai ver isso inúmeras vezes. Coisas que confrontam a tua língua mãe, né? E que não precisa ser assim. Pode ser com facilidade, né? Você não precisa entender tudo, mas aquilo que você aprendeu, você pratica daquele jeito, né? Vamos ver alguns outros exemplos. Who are you going to the party with? Who are you going to the party with? Entendeu a frase? Entendeu? Com quem você está indo à festa? Né? De novo, uma frase que termina com uma preposição no final, né? E a gente está falando aqui, gente, de uma língua que não é tão distante do português. Agora, imagina aprender outras línguas bem mais distantes do português, tipo o mandarim, árabe. Línguas que realmente são ao contrário. Tem muito mais quebra-ossos do que aprender inglês. Então, se conforte com essa novidade. Agora eu vou falar sobre uma outra coisa também, que é um quebra-ossos, tá? Por exemplo, você já ouviu falar dos falsos cognatos?
são os falsos amigos, tá? False cognates. São aquelas palavras que soa para você uma palavra que você conhece em português. Só que aí é uma outra coisa. Às vezes ela soa tipo a forma falada ou a forma escrita, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vou sentar aqui no seu lado. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Bom, a palavra simpático, tá? Muito bem, a palavra simpático, como essa palavra em inglês? Muitas pessoas acham que é sympathetic. Ah, faz sentido, simpático, sympathetic. Só que não, tá? Então, na verdade, não existe uma tradução realmente para a palavra simpático, né? Tem isso também, tá, gente? Na língua, nem tudo tem uma tradução. Às vezes vai ter uma palavra perto, né? Alguma coisa mais parecida, mas não uma tradução. Então, nós não temos essa palavra, mas a gente tem algumas palavras que podem se encaixar com a palavra, com o sentido da palavra simpático, né? Vamos lá. Então, ó, simpático, você tem a opção de falar nice, pleasant, friendly. Repete aí. Nice, pleasant, friendly, tá? Enquanto que a palavra sympathetic, ela não significa simpática, ela vai significar uma pessoa compreensiva. Oi, Leandra, tudo bom? Bom te ver aqui. Ela vai significar compreensivo ou solidário, tá? Então, vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Who is that pleasant young man who talked to you just now? Quem é aquele jovem simpático que conversou com você ainda agora? Então, na verdade, você pode, como eu falei, substituir por essas três opções: nice, pleasant and friendly. Outro exemplo. Everyone in the office agrees that Rita is the friendliest girl there. Again. Everyone in the office agrees that Rita is the friendliest girl there. Todos no escritório concordam que Rita é a garota mais simpática de lá. Então aqui o simpático foi traduzido por friendly. Ok? Exemplos agora, um exemplo agora de sympathetic. Sympathetic, vamos lá. Sympathetic friends are hard to find. Sympathetic friends are hard to find. Amigos solidários são difíceis de achar. É uma coisa difícil de encontrar. Então aqui você vê o sympathetic, que parece simpático, mas não é. É um falso cognato. Um outro falso cognato, que é bem clássico, né? E muitos aqui que estão me ouvindo já se depararam com esse falso cognato, né? E eu vou estar falando aqui para vocês, que é o push e pull. Então, quando você ouve a palavra push, você pensa que é push, né? Puxar, né? Só que não. Então, push, na verdade, ele significa o oposto. Ele vai significar o quê? Empurrar. Então, push não é puxar, é empurrar, tá? Enquanto que pull é puxar. Vou te dar alguns exemplos aqui, tá bom? Pra você nunca mais esquecer. Depois eu vou te falar o meu próprio testemunho em relação a esses dois falsos cognatos. Muito bem. Just push the left bottom. Just push the left bottom. Só empurre o botão da esquerda. Can you put a box with me? Você pode puxar essa caixa comigo? Can you pull the box with me? Então, push, que parece puxar, é empurrar. E pull é puxar, né? Eu, lá atrás, no meu início do meu aprendizado da língua inglesa, eu já tinha aprendido inglês aqui, num curso bem intensivão, e eu lembro que eu fui para Inglaterra, né? E, bom, todos os lugares públicos, né, que tinham portas, né, bancos e todas as outras lojas, a maioria tinha, né, o adesivozinho, né, de pull, né? E eu lembro até hoje que eu condicionei a minha mente para nunca mais errar, né? Eu condicionei a minha mente para nunca mais errar. Eu coloquei algo na minha mente, eu criei um esquema aqui para nunca mais errar, porque era uma apagação de mico, porque era para simplesmente às vezes empurrar e eu puxava, era para puxar e eu empurrava, então era complicado, né? E eu comecei a acertar isso lá. Eu morei quase 2 anos a primeira vez na Inglaterra, então estava de boa. Quando eu retornei ao Brasil,
Aí eu errei em português, errava em português aqui, né? Porque quando era para puxar, eu empurrava, né? E porque eu acostumei demais a fazer do jeito lá que era para fazer na língua inglesa, né? Bom, é um outro quebra-ossos que a gente tem que enfrentar, essas palavrinhas que são falsos cognatos. Eu vou te dar agora mais uma, que é a palavra terrific and terrible. Repete aí comigo. Terrific and terrible. Bom, terrific parece uma coisa tenebrosa, terrível, mas não, é um adjetivo bom. Tá? É um adjetivo bom, na verdade. Eu vou te dar um exemplo aqui. We had a terrific day. Nós tivemos um dia maravilhoso, né? Enquanto que terrible, esse sim, é uma coisa ruim, né? That is terrible. Isso é terrível, é ruim, awful, né? Então, preste atenção. Terrific, adjetivo bom, maravilhoso. Terrible é que é terrível, tá? Outro falso cognato, sensible. Parece o que quando você ouve essa palavra sensible? Parece o quê? E a palavra sensitive? Então vamos lá, sensible and sensitive. Sensible parece que é sensível, mas significa sensato. Aquela pessoa sóbria, sensata, né? Vou te dar um exemplo aqui. He seems like a nice and sensible person. Again. He seems like a nice and sensible person. Ele parece uma pessoa legal e sensata. Então aqui eu não estou falando de uma pessoa sensitiva, sensível, mas sensata. Agora um exemplo com a palavra sensitive. She's very sensitive to other people's feelings. She's very sensitive to other people's feelings. Ela é sensível ao sentimento de outras pessoas. Falso cognato. Deixa eu ver aqui outro exemplo para te dar. Aí, então, teacher, como é que eu faço para realmente aprender e praticar os falsos cognatos? Não dá para você memorizar todos de uma vez só, tá? Não dá, é impossível você memorizar todos os falsos cognatos de uma vez só. Mas claro que se você for na internet, você vai encontrar uma lista de falsos cognatos e a verdade é você praticar dentro de um contexto, ou seja, dentro de uma frase. Você tentar criar frases. Seja curioso no teu aprendizado de língua inglesa. Seja curioso no aprendizado de qualquer língua. Tenta criar frases. Tenta praticar verbalmente, praticar na escrita. Quanto mais você fizer isso, mais vai estar aqui, ó. Acabou, você aprendeu aquilo, acabou. Você não vai ter mais preocupação com aquilo, né? Não adianta só você ter uma lista e você querer memorizar a lista completa de uma vez só. Você tem que usar, né? Tem que criar, conforme eu estou dando aqui para vocês. Você tem que criar contextos, ou seja, criando situações, criando frases para você praticar aquela nova informação. Uma outra que eu vou te dar aqui é a palavra vast. Quando você ouve essa palavra, ela te lembra o quê? Vest. Vestir, né? Só que não. Vest, na verdade, é colete. Enquanto que vestir é to dress. Essa palavra dress, ela é tanto para vestir quanto para vestido, tá? For example, I'm wearing a dress tonight. Eu vesti um vestido hoje, né? Tô usando um vestido. Vamos lá, vou te dar exemplos dentro da palavra vest e da palavra dress. Quando você viaja, comissário de bordo, ou comissária, ela vai te dar todas aquelas instruções, lembra? O colete salva vidas. Então, life vest. There is a life vest located underneath your seat. Again, there is a life vest located underneath your seat. Tem um colete salva-vidas debaixo do seu assento. A maioria das vezes, você viajando de avião, você vai ouvir uma frase como essa, se não essa mesmo, né? So, life vest, colete salva-vidas. Agora, o que seria para vestir é dress. You can dress casually for this meeting. Again, you can dress casually for this meeting. Você pode se vestir casualmente para a reunião.
E o mais interessante é que quanto mais você pratica, você vai sentir... Sabe quando é que você vai sentir o quebra-ossos mesmo? Quando você usar aquilo da forma correta. É tão legal quando isso acontece. Você usar o vocabulário na frase certa, no momento certo, absolutamente certo. Aí você vai perceber esse quebra-ossos. Você vai perceber que aquilo não é uma questão mais para você. E isso é bem legal, né? No aprendizado. Você perceber as suas superações. Perceber que você assimilou algumas coisas. Então, preste atenção nisso. Não preste só atenção nos seus erros, não. Preste atenção quando você assimilou e aprendeu de verdade uma coisa e está praticando, tá? Police and policy. Quando você ouve a palavra, muitas pessoas ouvindo a palavra policy, elas acham que é polícia, mas não é não, né? É na verdade uma política ou diretrizes. Política ou diretrizes. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. 2 exemplos, tá bom? Ok. Call the police. There is a thief in the house next door. Chame a polícia. Tem um ladrão na casa ao lado. Então a palavra polícia, police, tem até uma banda de rock antiga chamada The Police, tá? Então, para você não mais esquecer, enquanto policy é política ou diretriz de alguma coisa, tá? Our insurance policy covers various kinds of damage. Nossa política de segurança cobre vários tipos de danos, tá bom? Então a gente cobriu aqui os falsos cognatos, são muitos, né? Tem uns bem mais simples, que às vezes confunde a cabeça da galera, que é aqueles, por exemplo, palavra, por exemplo, parents. Soa como parentes, mas na verdade não é parentes. Não é parentes, é pais, pai e mãe. Então parents, para quem não sabe, não é parente. Na verdade, os parentes vai ser relatives. Parents é pai e mãe. Ok? So my parents live in Rio de Janeiro, for example. Ok? Então, gente, é muito importante que você entenda que aprender uma língua estrangeira é quebrar ossos. Aprender uma língua estrangeira é um trabalho que depende muito de você, do teu investimento, né? Eu quero muito que você que está me ouvindo, que você sonhou em aprender inglês, mas aprendeu lá atrás e parou no meio do caminho, né? E é ruim essa sensação porque você é uma coisa incompleta, né? Ou você que está querendo começar essa jornada agora. Essa jornada decidiu que esse é o teu ano de aprender inglês, né? Só que existe muitos tabus, muitas coisas que têm que ser quebradas, que têm que ser conquistadas aqui. Algumas coisas têm que ser quebradas nesse teu processo de aprendizado, né? E você precisa acreditar que você pode. Você precisa acreditar que a sua mente, que não subestimar a sua mente. Não se achar velho demais para aprender uma nova língua, não se achar cansado demais, né? As pessoas sempre falam assim, eu não tenho tempo, né? Tempo se faz. Você tem que investir. Você quer falar inglês? Saiba de uma coisa, você vai ter que investir tempo. Senão você não vai falar inglês. Senão você não vai chegar na fluência. Você quer falar inglês de verdade? Não é aquela meia boca, não. Você quer falar, ser compreendido e compreender o que as pessoas falam? É investimento de tempo. É imersão nessa língua. Para poder quebrar ossos mesmo, quebrar uma estrutura da língua mãe, conseguir realmente evoluir, realmente falar, você vai precisar investir realmente tempo de qualidade nessa língua. Descobrir como você aprende. Uma coisa até que eu ia falar no início dessa live, né? As pessoas falam assim, eu tenho muita dificuldade na língua inglesa. Mas elas não sabem nem mencionar, nem nomear essa dificuldade. Ela não sabe que se é uma dificuldade no listening, é uma dificuldade de memorização que ela acha que tem, ou é uma dificuldade de barreira com a língua estrangeira, né? Então, assim, o que eu te aconselho é descubra onde está a sua dificuldade, de verdade, onde ela se encontra. Tenta descobrir a maneira que você aprende. Olha, dificuldade para falar,
toda pessoa vai ter no processo de aprendizado de uma segunda língua, ou terceira, ou quarta. Porque, enfim, é aquela questão que eu falei, de você acostumar o seu aparelho fonador a pronunciar fonemas novos, absolutamente novos, para você. Dificuldade de ouvir ou de escrever, no início, a maioria das pessoas tem, é normal. Mas aí no processo de aprendizado, você tem como desenvolver melhor, você tem como condicionar a sua mente. Isso aqui é uma máquina poderosa, não subestime a sua mente, a sua cabeça. Você pode fazer isso, você pode aprender. Esteja disposto a quebrar ossos, tá bom? Depois me fala aqui nos comentários, tá bom? Essa live vai estar disponibilizada na mídia aqui, no Instagram e no Facebook. Você pode assistir de novo, você pode mandar para alguém. E a gente está aqui toda sexta-feira pra gente estar conversando sobre isso. É uma live aula, né? Para ensinar para você coisas interessantes sobre que você tem que ter nesse processo de aprendizado. E também para você poder ganhar vocabulário, ganhar estrutura gramatical e ganhar fluência na língua inglesa, tá bom, gente? Muito bom estar com vocês hoje. Obrigada pela sua atenção, tá bom? Pratica aí essas palavras que você aprendeu hoje, tá? Pratica, escreve, pratica, ó. Praticar aqui, ó. E a gente se vê então na próxima sexta, no Sextou com a Lu. Bye, bye. Take care.